Boa tarde, pessoal. Hoje eu gostaria de estar falando um pouco sobre bibliologia. Só que antes, gostaria de dizer que nós não podemos nos esquecer jamais de que a Bíblia é o livro dos livros, é a verdade de Deus escrita, é o mapa do cristão rumo aos céus, é o maior tesouro de conhecimento do mundo. A Bíblia, então, diria eu, que não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35, Jesus disse: Os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não há de passar. Para darmos início, de forma breve neste vídeo, o conteúdo de hoje, é importante nós termos conhecimento da etimologia do termo Bíblia. Em primeiro lugar, é necessário analisarmos a origem desse nome tão conhecido, utilizado por nós diariamente. A origem vai se remeter à Fenícia, tendo em vista que uma de suas cidades mais importantes era chamada exatamente de Biblos, hoje atual Gebal. Biblos era uma cidade muito conhecida na época por ser uma cidade comercial. Se vendia de tudo um pouco. Por exemplo, madeiras, perfumes, tecidos, couro e papiro. O papiro era um dos produtos mais procurados no comércio. Daí então, aos poucos, foi sendo chamado de Biblos, em homenagem, e referência à cidade. Um rolo de papiro de tamanho pequeno era chamado de Biblion, e vários deste era chamado de Bíblia. Portanto, a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros pequenos. Depois, com a invenção do papel, aí desapareceram os rolos. A palavra Bíblia deu origem a livro, como nós vemos hoje, por exemplo, biblioteca, bibliografia e etc. Aproximadamente no ano 400 é que os escritores cristãos gregos começaram a chamar a Bíblia de os livros, no plural, indicando uma série de escritos da revelação divina. E só mais tarde o plural foi mudado para o singular. Bíblia também é conhecida, por escrituras, termo utilizado no Novo Testamento para os livros do Antigo Testamento. Inúmeros fatores fazem da Bíblia um livro fantástico, porque cerca de 40 escritores, em aproximadamente 1500 anos, escreveram-na sob orientação do próprio Deus. A Bíblia divide-se em duas partes essenciais, como bem conhecemos, Antigo Testamento e Novo Testamento, tendo 66 livros, sendo 39 livros do Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. O Antigo Testamento, com seus 39 livros, estão escritos originalmente em hebraico, com exceção de pequenos trechos que foram escritos em aramaico. O aramaico foi a língua que Israel trouxe do exílio babilônico.
Os 39 livros são classificados, na verdade, em quatro grupos: a lei, história, poesia e profecia. Na lei, nós temos 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio. Na parte dos históricos, nós temos 12 livros, que vai de Josué a Esther. A questão da poesia, nos livros poéticos, nós temos 5 livros, que vai de Jó a Cantares de Salomão. E nos conhecidos como os proféticos, nós temos 17 livros, que vai de Isaías a Malaquias, que aí nós temos que fazer uma observação nestes livros, porque eles estão subdivididos entre profetas maiores, que vai de Isaías a Daniel, dando um total de 5 livros, e profetas menores, que temos então de Oséias a Malaquias, contendo 12 livros. Partindo para o Novo Testamento, nós, como eu já tinha dito anteriormente, são 27 livros, escritos originalmente em grego. Mas tem uma observação a ser feita a respeito deste grego, que até então foi escrito, que não era o grego clássico dos eruditos, mas o do povo comum, o até então conhecido como Koiné. Os 27 livros do Novo Testamento também estão divididos em 4 categorias. Nós temos a biografia, temos história, temos epístolas e temos profecias. A biografia, nós temos então o quê? Os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Na parte histórica, nós temos somente um livro, que é o Atos dos Apóstolos. Nas epístolas, nós contém 21 livros. E aí, é interessante fazermos algumas observações dentro destes livros que, por exemplo, 9 deles são dirigidas à igreja, 4 dirigidos a indivíduos, 1 dirigido a hebreus e 7 dirigidos a todos os cristãos. E por fim, o livro profético seria Apocalipse. Então, pessoal, é isso por hoje. De forma resumida, não foi muito profundo, mas para a gente ficar bem claro aí a respeito do termo bibliologia. Obrigado aí, até o próximo vídeo aí.